Olá, meus queridos, estão prontos para começar a terapia? No caso, terapeutas são vocês. E eu estou aqui no meu, sei lá, isso nem é um divã, pronta para falar, speaking my truth, sobre como tem sido a residência até agora. Enfim, um disclaimer desde já, tá, gente? Esse vídeo é totalmente subjetivo, é realmente a minha experiência, pode ser diferente da experiência de outras pessoas, inclusive da sua, e não tenho com intenção nenhuma aqui desmotivar vocês a fazerem residência ou obrigar vocês a fazerem residência, enfim, é só realmente a minha perspectiva até agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu estou com o meu roteirinho aqui. O meu programa de residência é o programa em farmácia hospitalar e clínica. É uma residência uniprofissional. Eu faço no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina, que é onde eu estudei. E eu entrei na residência assim que eu terminei a faculdade. Então, eu colei grau em fevereiro e em março eu comecei na residência. A escala que a gente tem na residência, pelo menos nessa, lembrando também disso, eu vou falar o que se aplica ao programa que eu estou, né? Não sei, pode ter que tenham programas na mesma instituição que sigam outras regras, mas então eu vou falar das regras relativas ao programa em que eu atuo. A nossa escala é uma escala clássica, né? Uma escala 6x1, de 60 horas semanais. Então, a gente trabalha ou de segunda a sábado ou de domingo a sexta. A gente vai intercalando, porém, o meu grupo, né, das R1, nós optamos por fazer uma escala diferenciada, uma escala 12x2, em que a gente trabalha um final de semana inteiro e folga um final de semana inteiro. A gente decidiu fazer isso porque eu sou a única das residentes da R1 que mora na mesma cidade, né, em que estuda, em que trabalha. As outras moram em outras cidades e acaba complicado em um dia de folga elas decidirem se elas vão ver a família, se elas vão limpar a casa, se elas vão hibernar em casa. E mesmo pra mim, que moro na cidade também, um dia de folga acabava colocando... Desculpa. Acabava sobrecarregando tudo que eu queria fazer naquele único dia. Então a gente resolveu adaptar para essa escala 12x2. E assim facilitou, então, para as meninas conseguirem ver suas famílias e facilitou para mim também ter um final de semana inteiro, mais estruturado, com mais tempo para tanto descansar quanto ver as pessoas que eu quero. Enfim, o que eu faço então na residência? Eu faço tudo que um farmacêutico hospitalar faz. Então, tem as prescrições, né, dos pacientes internados, que os médicos prescrevem os medicamentos e os farmacêuticos eles têm que olhar todas as prescrições e validar, né, que é ver se tá tudo certo em todas as prescrições antes do medicamento ser dispensado. A gente controla também essa questão do medicamento que está sendo dispensado, então se tem em estoque, se mudou o lote, como é que tá a validade. A gente também faz o acompanhamento de algumas unidades específicas, então, por exemplo, do ambulatório de oncologia, das unidades de terapia intensivo adulto. Além disso, a gente também faz solicitação de medicamentos especiais, né, de programas especiais como imunoglobulina ou outros medicamentos imunobiológicos de maior alto custo. Também controla ali o estoque em relação aos medicamentos de pessoas que estão em programas especiais como HIV, malária, enfim. É um panorama assim bem geralzão. A gente também analisa as posologias dos antibióticos junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então a CCH, que é essa comissão, eles cuidam da parte de indicação do antibiótico, se aquele antibiótico está indicado ou não para aquela infecção, e a gente vai averiguar a dose, a diluição, o tempo de infusão. A gente também cuida da parte de nutrição parenteral, fazendo a dispensação para os pacientes que precisam, o controle da vazão. As nutrições parenterais infantis também somos nós que encomendamos, que dispensamos, que damos baixa, que registramos no sistema, enfim. Essas são praticamente nossas atividades. E na residência é uma pós-graduação, então a gente também tem aulas, então a gente tem algumas aulas ao longo do ano, algumas matérias ao longo do ano.
E são aulas bem aplicadas, por exemplo, análise de exames, interpretação de exames laboratoriais. E a gente tem aí vários módulos dessa matéria. Tem um módulo só de imunologia, só de hematologia, só de microbiologia. E sempre é algo muito aplicado assim, geralmente lá no laboratório mesmo, vendo o caso clínico. A gente também tem aula de bioética, de estatística, enfim, de uma série de matérias que vão permear a nossa prática profissional. E eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e pedi para vocês mandarem algumas perguntas, né, para eu responder aqui, pra eu saber mais ou menos o que vocês querem saber sobre como foi esse período até agora. Tô gravando esse vídeo em dezembro, né, de 2024, e eu comecei o R1 em março de 2024. Atualmente eu estou de férias e aí eu volto ainda em dezembro agora a trabalhar, mas eu só vou virar R2 em março de 2025. Então ainda não posso falar que essa foi minha experiência como R1, porque o meu R1 ainda não terminou. Ainda tenho aí mais alguns meses pra vivenciar essa experiência como R1. Mas como a gente já tá no final do ano, enfim, resolvi aproveitando pra gravar esse vídeo e eu posso gravar uma parte 2 em março de novo, ver se a minha percepção mudou. Isso é algo também que eu tenho muita consciência, que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, pra mim, apresentar TCC, uma semana de provas, fazer um trabalho, era a pior coisa do mundo, eu me lamuriava, eu tava exausta, tava muito cansada. Quando eu saí da faculdade, eu vi que não era tanto, não desmerecendo os meus sentimentos, porque era realmente difícil, mas que após tal experiência, considerando a minha circunstância de hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que tinha, de certa forma, ali um exagero das emoções. Então, eu não elimino que isso aconteça aqui também. Pode ser que eu fale aqui pra vocês algumas coisas e esteja totalmente por conta da minha emoção, porque eu tô aqui no olho do furacão, porque eu tô aqui abalada mesmo emocionalmente, e que no ano que vem eu falei, não, gente, não era tão ruim assim, ou não era tão legal assim, realmente foi pior. Então, enfim, vou responder as perguntas de vocês. Primeira pergunta é: qual a maior dificuldade e a melhor parte em ser residente de um hospital de referência? Então, eu vou falar primeiro dos benefícios, né, das melhores partes, e depois das dificuldades. O Hospital Universitário de Londrina, ele é um hospital terciário, regional, aqui do norte do Paraná. Então, ele não atende só Londrina, ele atende toda a região. Ele é o hospital com o maior número de leitos ativos, se eu não me engano, do Paraná inteiro. Porque o da UFPS, se não me engano, ele é maior, mas tem menos leitos ativos, é uma coisa assim. Mas assim, quando a gente fala isso, parece que é um hospital grande. Mas um hospital grande, gente, é uma mini cidade. Vocês não têm noção, porque eu também não tinha, noção do tamanho que é o hospital. Do tanto de gente que transita no hospital diariamente. Seja paciente, visita, funcionário, enfim, é muita gente. São muitos processos, é muita área mesmo. Então, eu acho que um dos benefícios é isso, é que é um espaço, assim, muito grande, que ele dá muita oportunidade de aprendizado e de você conhecer pessoas. Então, tem muitos funcionários que trabalham um dia no HU e um dia em um outro hospital aqui da região, ou em alguma clínica, ou fazem mestrado, pós-graduação, enfim. Então, é muito interessante você ter contato com pessoas de realidades tão diferentes, tanto de funcionários quanto de pacientes também. E como é um hospital terciário, a gente tende a atender casos mais complexos. Então, cara, não tá resolvendo em outro lugar, precisa de um serviço mais especializado, manda pro HU. Então, é muito interessante essa questão dos casos mais complexos. E, obviamente, não falo que é algo legal, porque pro paciente não é legal, muitas vezes, estar com aquilo, estar com aquela fisiopatologia, enfim. Mas é interessante ver os processos, por exemplo, de um medicamento muito caro, que é a anfotericina, dando um exemplo aqui, e que você precisa de uma solicitação junto ao Ministério da Saúde para aquele medicamento. Você não pode ir ali no fornecedor e comprar. Então a gente tem que ver toda essa tramitação, todo esse processo, muita papelada, muitos documentos, e também essa questão de, igual eu falei, de muitas pessoas que falam, olha, aqui é assim, mas no outro hospital que eu trabalho, eles têm
esse outro procedimento. O que dá pra gente pegar daquele hospital e aplicar nesse, ou pegar do HU e levar para outro hospital para aprimorar, enfim, é algo assim muito interessante essa troca de experiências. E igual eu falei também os programas especiais, como por exemplo HIV, malária, junto da 17ª Regional de Saúde, que tem que solicitar medicamentos específicos para muitas doenças hematológicas também. Então é muito interessante esse contato que a gente tem com essas outras instâncias. Então, você conhecer quem trabalha na 17ª, porque é sempre você que manda o e-mail ali. 17ª é a Regional de Saúde, aqui da nossa região. Então, você acaba criando contatos em muitos locais diferentes, por uma fonte em comum, né, que é o HU. E também, igual eu falei, a questão que são muitos casos diferentes, complexos. E o HU, ele valoriza muito a questão da atuação multiprofissional. Então, ali na evolução do paciente, você vai ver médico, físio, enfermagem, nutrição, psicologia, farmácia, vários profissionais evoluindo sobre aquele paciente e vários médicos e médicos de várias áreas também. Então, tem o médico da cardio, da neuro, do trato gastrointestinal, enfim, é algo muito interessante. Às vezes dá uma fragmentada, dá, porque parece que as pessoas só escrevem e ninguém de fato lê a evolução do outro e ninguém de fato vai ver como o paciente está fora da sua área. Não nego, isso acontece. Mas pelo menos tem essa iniciativa de todo mundo estar ali trabalhando em prol do paciente. Já as dificuldades tem um pouco relação com isso também, que é um volume muito grande de gente, de funcionários e, consequentemente, de trabalho. E quando você entra na residência, você não é café com leite. Você já entra assim de cara. Então, por exemplo, minha residência começou numa sexta. No sábado eu estava de plantão já. E aí você tem que lidar com um volume muito grande de trabalho logo de cara. Você tem que, ali nos seus primeiros dias, já chega ali uma solicitação de uma imunoglobulina. E você nunca fez isso, mas você precisa fazer. Então eles vão falar, olha, você vai mandar e-mail e conversa com o povo da 17ª. A gente manda geralmente esses documentos, tem essa relação aqui, mas como são casos complexos, tem algumas coisas que variam muito, vou falar sobre isso também. Mas enfim, é esse volume muito grande de serviço, assim, logo de cara, que você demora um pouco para se acostumar. Como eu falei também, muita gente trabalhando. Então, eu trabalho todos os dias, eu não faço 12 por 36. E aí, se eu discutir uma conduta sobre um paciente com um médico hoje, amanhã provavelmente não vai ser o mesmo médico que vai estar lá, às vezes, né? Então, pode ser que a informação se perca um pouco aí, porque quem estava no plantão passado não está no plantão de hoje, ou a pessoa que sempre é do noturno, ela veio cobrir o diurno e ela tem que se situar também. Então, essa rotatividade de pessoas é algo assim um pouco difícil, porque a gente tem que deixar tudo muito bem registrado para que nenhuma informação se perca. E igual eu falei, né, residente não é café com leite, mas se rola um erro ali no meio, né? Ai, é que é a nossa residente, ela é nova, tinha que ser o residente, então a gente tem que também dar uma protegida assim na nossa reputação, porque o residente não tem boa fama. Bom, falta de funcionários também, porque por mais que tenha muita gente, não é gente suficiente, falta funcionário. E como é um hospital público, é mais difícil essa questão de contratação. Então, muitas vezes a gente tem que ali fazer função que não é nossa, por falta de funcionário. E não tem problema, sabe? Faz parte, é bom que você aprende um pouco de tudo, você sabe também o trabalho do outro, você entende melhor os processos do outro, mas tem dias que é muito sufocante, tem dia que, assim, é realmente que você fala, não tivesse só mais uma pessoa aqui, só mais uma pessoa, seria perfeito. A falta de padronização dos processos, não porque a gente não tenha POPs, né, que são procedimentos operacionais padrão, não que a gente não tenha documentação, mas que casos muito complexos exigem análises muito subjetivas. Então, talvez para um paciente que esteja mais crítico, você vai ter que relevar um documento ou outro e esperar a família trazer em um outro momento.
mas para outro paciente você tem que só dar entrada mesmo só quando todos os documentos estiverem ali, porque pode ser um paciente que você perca o contato depois, não vai conseguir repor aquele medicamento de alto custo. Então é muito variável, você tem que desenvolver esse raciocínio de saber quando que é algo que você pode resolver, quando que é algo que o chefe da divisão pode resolver, quando que é algo que a direção clínica só que pode resolver. Claro que a gente nunca pula etapas, eu nunca vou direto para a direção clínica sem falar com a minha chefe primeiro, mas saber que às vezes o processo vai demorar um pouco, você tem que ali conversar com a equipe médica, dar uma acalmada, ajudar a conduzir a situação e lembrar que é um processo, que não é algo que eu estou negando porque eu quero, que eu não quero que o paciente tome o medicamento, enfim, é só uma questão de processo mesmo dentro da instituição. E a dificuldade de comunicação com os outros profissionais, que eu acho que isso é muito universal em qualquer hospital, em qualquer instituição. Na faculdade a gente fala muito sobre multiprofissional, mas a gente não se conversa. É a medicina, entre eles, que é sobre multiprofissional, e a física, a nutrição, e a farmácia, a psico, e o assistente social, e a odonto. A gente fala muito sobre multiprofissional, mas a gente não exerce isso. E eu sinto isso também. Não só no hospital terciário, mas de forma geral, igual eu falei das evoluções, que todo mundo evolui, mas ninguém lê a evolução do outro, então as evoluções até discordam entre si às vezes. Então eu sinto essa falta, assim, de comunicação mesmo entre os profissionais. No HU eu acho que isso ainda é muito acessível. Por exemplo, eu passei pela farmácia clínica no último mês e eu fiz algumas intervenções em questão de dose de antibiótico, de diluição, tempo de infusão. E eu acho que, vamos supor, de 10 intervenções que eu fiz, 8 foram aceitas. 8 eu consegui entrar em contato com a equipe médica, explicar, eles aceitaram, alteraram. Mas eu sei que isso também que aconteceu comigo foi um milagre, que nem sempre é assim. Segunda pergunta, se você pudesse definir seu primeiro ano em uma palavra, qual seria? Vou definir em 2 palavras, porque uma palavra ela é mais bad, outra palavra ela é mais feliz. Então a palavra mais bad ela é cansaço. Foi um ano muito difícil, gente. Foi um ano muito difícil. Eu subestimei um pouco a carga horária, porque como eu fiz farmácia na UEL, eu já estudava integral. Então eu pensei, pô, o que são 60 horas semanais? Eu sempre estudei integral, então não vai ser nada difícil pra mim, mas, nossa, 60 horas semanais, gente, é muita coisa. É muita coisa, não parece, mas é muita coisa. E eu fiquei muito cansada, e aí, por conta da carga horária, eu sentia falta de conseguir cuidar de mim, porque eu chegava na minha casa, isso porque eu dirijo, eu nem pego o transporte público, enfim, mas eu chegava na minha casa, assim, 6 e pouco, e eu não tinha força de vontade pra fazer qualquer outra coisa, além de dormir, e assistir TikTok, e ficar na frente da televisão, entende? Então isso começou a me cansar, porque daí eu não cuidava da minha alimentação, porque eu não tinha energia pra me planejar, não ia pra academia porque eu não tinha energia pra ir pra academia, ainda mais horário de pico, enfrentar aquela fila pra usar as máquinas. Eu não tinha essa questão de hobbies, eu tentei por um tempo, eu vou até falar melhor sobre isso em outro momento, mas eu tava tão cansada que o hobby se tornava uma obrigação, isso parecia que era pior. Então, o cansaço, assim, me pegou demais. Eu fiquei muito mal. Tanto que virou, tipo, até uma brincadeira, assim, entre as R1, que todo mês eu estava doente. Todo mês eu tinha uma gripe, assim, muito forte. Era assim, batia ponto, todo mês eu tava doente com alguma coisa. Se não era gripe, era, tipo, afta, porque minha imunidade caiu. Alergia de estresse. E todo mês também eu ia ser atendida lá no pronto atendimento, porque eu estava tendo alguma crise de ansiedade, que eu tava mal, eu tava com a pressão baixa, porque eu estava mal mesmo. Eu fiquei muito doente, assim, esse ano. Então foi muito cansativo, muito desafiador. Agora que eu comecei a me recuperar melhor, porque eu vou até fazer terapia, e tá sendo, assim, life changing, tá me ajudando muito, porque, enfim, eu desenvolvi aí uma depressão, uma ansiedade. Então esse ano foi um ano que infelizmente eu não lembro dele com tanto carinho,
porque eu tava a maior parte do tempo doente. E outra palavra que, né, pra balancear assim, então, eu acho que é realização, porque eu estou realmente vivendo um sonho, né? E acho que isso que às vezes também me deixa um pouco triste, porque eu acho que eu deveria estar sendo um pouco mais feliz, vivendo esse sonho que eu tanto desejei, né? Desde o meu 4º ano da faculdade, eu decidi que eu queria fazer residência, eu comecei a estudar, eu estudava muito, estudava antes da aula de manhã, estudava depois da aula, eu fui para vários projetos para construir currículo, eu sonhava muito em fazer residência e agora eu tô aqui, realizando meu sonho. E eu sou muito grata por isso e eu reconheço que eu estou vivendo o meu sonho, que eu estou onde eu queria estar. Que se eu não estivesse aqui eu estaria muito triste, mas então é isso, eu me sinto muito feliz por estar realizando um sonho, mas eu me sinto muito cansada também ao mesmo tempo. Só que, cara, eu não trocaria isso que eu estou vivendo. Eu tive um momento esse ano que eu falei, meu, acho que eu vou vazar daqui, eu acho que eu vou desistir, acho que eu vou procurar outra coisa. Eu cheguei assim, dar uma olhadinha, tipo assim, vaga de emprego, só que eu não trocaria. Não trocaria onde eu estou no momento, não sairia da residência. As minhas R iguais, elas são maravilhosas. As meninas que são R1 comigo, elas são... A gente é muito amigas mesmo, elas são assim, muito pontos de conforto mesmo pra mim. As minhas R2 também, elas são muito prestativas, elas são muito compreensivas, muito pacientes com a gente como R1. Tem várias também farmacêuticas dos setores que a gente virou amiga mesmo, de tipo assim, sair do plantão e tomar um chopp, sabe? Que a gente gosta de estar junto, que a gente gosta de conversar. E acho que é isso que salva muito também, essa sensação de comunidade, de amizade. E também aumenta muito a sua autoestima ver o quanto você se desenvolve como profissional, porque eu saí da graduação perdida, insegura, não sabia, eu sabia muito pouco, sabe, praticamente nada. E após esses 9 meses de residência, eu ver o quanto que eu me desenvolvi, o quanto que, é até engraçado, tipo, o quanto que você decora as doses dos antibióticos, você calcula de cabeça, você lembra do tempo de infusão, você tem mais autonomia mesmo para trabalhar, as pessoas te levam mais a sério, então você faz uma intervenção e ela é aceita porque você demonstra que você sabe do que você está falando. Isso aumenta muito a autoestima e traz muita esse sentimento de realização também, junto dessa responsabilidade. Eu erro muito ainda, eu peço muito ajuda, mas a cada dia que passa eu me sinto mais confiante. Isso também é muito gratificante. A terceira pergunta é como manter a serenidade no meio da rotina caótica sem perder a esperança. Que pergunta linda, mas que eu não sei muito bem responder ainda. Eu acho que assim, uma crise que eu sempre tinha é que eu era residente e só isso. Eu não fazia mais nada da minha vida, então eu não tinha um hobby, eu não tinha uma vida fora da residência. Então eu acho que isso é muito legal de você trabalhar, de você lembrar que você tem uma vida além da residência, você tem relacionamento, família, amizade, gosto musical, você tem um lugar onde você gosta de ir, sabe? Você gosta de ir no cinema e você simplesmente não vai, sabe? Porque eu tô muito cansada após a residência. Isso é triste, sabe? Isso é muito triste. Pô, vai no cinema, vai tocar um instrumento, vai jogar beach tennis com seus amigos, enfim. E tem alguns pontos aqui que eu elenquei que me ajudaram a me reencontrar mesmo, a ter mais esperança, né? Que os dias melhores virão. Até uma amiga minha que ela faz residência médica, assim, nem é aqui em São Paulo, ela falou que ela adora sentar na pracinha da igreja e ver a vida comum, sabe, acontecendo, ver que tem gente que não vive essa vida de loucura mesmo. E isso traz esperança, né? Isso traz serenidade também. Então, o primeiro ponto é pedir conselho às pessoas que você realmente confia no julgamento. Então, por exemplo, se eu for falar com a minha mãe provavelmente vai falar que
eu tô muito cansada, que eu preciso descansar mais, que eu não posso ser tão cruel comigo mesma. E será que isso é verdade? Será que eu não podia, talvez, me esforçar mais, só que em alguma outra área da minha vida? Será que o meu espiritual não tô deixando a desejar? Entende? Então, é importante a gente pedir conselho para as pessoas que a gente confia no julgamento. Porque isso ajuda a gente também a se autoavaliar e talvez realmente a gente tá fazendo o suficiente. E é isso. Então, essa questão de pedir conselho, bons conselhos, a pessoas confiáveis, pessoas de critério, essa é a palavra que eu tô tentando lembrar. Pessoas de critério é muito importante. Ter um hobby, né? Mas eu estou falhando com esse. Mais um tempo eu fiz aula de piano, mas aí a aula de piano pra mim virou uma obrigação. E aí trocou de professor, de outro professor não me senti tão confortável, eu acabei desistindo. Mas eu tenho muita falta disso, de ter um hobby. E o que eu tento fazer hoje é pintar pano de prato, assim, focar nas coisas do meu casamento, em atividades mais manuais também. E também eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de assistir vídeos aleatórios no YouTube, ler, enfim. Esse é basicamente meu hobby. Fazer pausas responsáveis. Isso é um tema polêmico, porque tem muita gente que acha que no trabalho a gente tem que trabalhar às 10 horas diárias, assim. Oi, mãe, tudo bem? Tô gravando um vídeo. Gravar às 10 horas diárias, assim, ininterruptas, sem poder tomar um café. E por muito tempo eu era assim. E, como eu falei, eu fui parar muitas vezes, gente, de atendimento médico por crise de ansiedade, porque eu tinha... Não, só de pensar, meu peito já dá uma palpitação. Então, eu não largo o trabalho de forma irresponsável. Mas às vezes você tá realmente ali, deu uma paz, uma calmaria. Eu vou lá, eu pego meu livro, eu faço meus 10 minutinhos de leitura espiritual, eu vou tomar um café, eu vou observar o céu, eu vou dar uma volta, respirar um ar, e eu acho que isso ajuda muito a você lembrar que você é gente e que existe vida também ali fora daquele cubículo. Vida de oração. Vida de oração é tudo, gente. É tudo, porque quando você tem vida de oração, você transforma o seu trabalho numa oração, você se sente muito menos sozinho. Você se sente muito menos sem propósito. Então, e também te dá ordem, te dá forma pro seu dia. O seu dia não é você acordar e trabalhar, voltar do trabalho e dormir. O seu dia é oração da manhã, para lembrar que você não é bicho, que você tem um Deus. O seu dia é ângelos ao meio-dia, aquele respiro. Desculpa, gente. Aquele respiro entre a manhã e a tarde, em que você sai um pouco de si e contempla o mistério da encarnação. Isso te dá força, te dá sentido, te lembra de que metade do dia já foi, que agora com a graça de Deus você pode enfrentar a outra metade. O terço no carro, que você não dirige ouvindo notícias trágicas ou ouvindo músicas que te deixam ainda mais desconexo da realidade. E eu amo ouvir música, tá, gente? Eu ouço muita música mesmo, mas às vezes a música deixa a gente meio zumbi, sabe? E aí você coloca um terço e você se esforça pra contemplar o mistério os mistérios da sua salvação, sabe? A Santa Missa, que por 30 minutos que não fariam falta, 30 minutos que não fariam falta em nenhuma outra atividade, são 30 minutos que mudam o seu dia, porque você está ali ouvindo a palavra de Deus e, enfim, se sentindo bem, se sentindo em comunidade. Então a vida espiritual, ela dá muita forma ao nosso dia, e ela dá muita esperança, e ela dá muita serenidade. E, igual eu falei também, transformar o seu trabalho numa oração. Então, você tá ali, não, eu preciso validar essa prescrição. E aí você fala, Jesus, por você eu vou validar. Ô mãe, tô gravando vídeo. Por você, Jesus, eu vou validar essa prescrição. E aí você tem mais força para trabalhar. Fazer atividades que fazem você se sentir viva. Então, eu falei que te lembrem que você não é só uma residente. Então, você ir no cinema sozinha, você se reunir com as suas amigas, você testar uma receita diferente, você se levar para um date num café legal, você fazer um trabalho voluntário também, que te lembra que, pô, beleza, sua vida tá ruim, tá cansativa, mas tem muitas pessoas que gostariam muito de estar onde você está, ou que estão muito piores, ou que o seu trabalho cansativo
pode ajudar outras pessoas a terem seu descanso também. Enfim, alguns dias são melhores do que outros, não é uma questão linear, mas são pontos assim que me ajudam. Agora a quinta pergunta: como você lida com os erros e cobranças do dia a dia? Gente, é muito difícil mesmo. Muito, muito, muito difícil eu não me desesperar. Porque eu sou uma pessoa assim muito crítica e eu gosto de abraçar o mundo, eu gosto de fazer tudo, então é muito difícil mesmo lidar com os erros e com as cobranças. E nem são cobranças externas, são cobranças internas. Então o que eu gosto de fazer, que me ajuda nesse momento que eu começo a me desesperar, é pensar o que eu tenho que fazer. Não é o que eu posso fazer para ajudar o trabalho da minha colega. Não, agora o que eu preciso fazer. Tá, eu estou no pronto-socorro. Então o que eu preciso fazer é que eu preciso validar as prescrições do pronto-socorro. Eu preciso atender às urgências que os enfermeiros vêm aqui pedir os medicamentos. Eu preciso me certificar de que esses medicamentos serão solicitados. Eu preciso conferir nossos psicotrópicos. Eu preciso, enfim, fazer o controle do estoque do pronto-socorro. Do pronto-socorro. É isso. Estou no mundinho pronto-socorro. Então eu vou filtrar minha tela para ver as prescrições só do pronto-socorro. Eu vou focar no estoque do pronto-socorro. Eu não vou entrar lá ver o estoque de um antibiótico e pensar, meu Deus, acabou na CAF, a maternidade tá com pouco, a DISP vai ficar sem. Não, foca no pronto-socorro, o que eu preciso fazer agora, o que cabe a mim fazer. E aí eu começo, e aí eu faço o que cabe a mim fazer. E aí depois que eu terminei o que eu preciso fazer, eu vou ajudar as minhas amigas, caso elas precisem, porque às vezes também a gente acha que o outro precisa de ajuda, mas ele não precisa, e aí você coloca sobre você um fardo e te dá uma certa tensão também com o outro. Por exemplo, nossa, mas nesse outro setor ninguém valida, ninguém faz nada. Gata, faz o seu. Eles talvez não estejam validando porque eles estão lidando com outra coisa e eles não pediram a sua ajuda. Se eles quiserem a sua ajuda, eles vão pedir. E aí, depois que você terminar o seu, você vai ajudar o outro. E geralmente, sabe o que acontece? Termina o meu, não tem, tipo assim, muitas obrigações pra fazer de outros setores. Porque as coisas vão se controlando, é um negócio cíclico mesmo, que a gente tem muito trabalho, daí a gente resolve, daí fica ali mais em paz, aí vem muito trabalho. É um ciclo. E esse ciclo, né, das obrigações, ele nunca vai acabar. É humanamente impossível você fazer todas as suas obrigações, que eu falo aqui sim, suas, que você coloca esse peso sobre você. Então, fazer as obrigações, você sozinha resolver todas as pendências, todos os estoques, tudo. É humanamente impossível. E também, às vezes, a gente tem que diferenciar o que é importante e o que é urgente. Então, beleza, eu tenho aqui uma coisa que eu preciso fazer que é urgente, mas é uma coisa que ela é muito importante. E que se eu não fizer o que é importante, eu vou atrapalhar tanto a urgência quanto o que não é urgente. E também a gente tem que entender que às vezes as pessoas exageram. As pessoas exageram para conseguir uma certa urgência. Então, quantas vezes eu tô fazendo meu trabalho ali, fazendo o meu ordinário, que eu deveria fazer todos os dias, e eu recebi uma mensagem de alguém aleatório, de alguma parte do hospital, alguém da equipe médica, enfim, alguém falando: eu preciso disso pra ontem, urgente, por favor, fala com a 17ª, fala com a Centrofarm, eu preciso pra ontem, por favor, o paciente vai ter um piripaque aqui. E aí eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá, mando e-mail, aí dá 10 minutos não respondeu o e-mail, eu ligo a pessoa, eu mando WhatsApp, eu vou, faço tudo, mando pra pessoa original que me solicitou, ela vai mensagem no dia seguinte. E aí, será que era tão urgente assim? Ou será que ela só queria dar um susto assim pro processo andar? A gente tem que também ter essa sensibilidade e saber que, ok, por mais rápido que eu faça alguma coisa, tem coisas que não dependem de mim. Por mais rápido que eu mande a documentação, eu não posso controlar quanto tempo a documentação vai ficar em análise, em outra instância. Eu não posso controlar quanto tempo o medicamento vai demorar para ser manipulado. Então tem coisas que não dependem de mim. E isso é algo que eu tô tentando trabalhar muito comigo, que é as minhas responsabilidades e os meus deveres.
Porque, gente, eu sou assim muito desesperada, então eu gosto de ajudar tudo ao mesmo tempo. E isso me prejudicou muito, porque daí, conforme você vai ficando desesperado, você fica com menos cuidado, isso dá mais margem para erro. E aí você acaba talvez prejudicando mais o setor do que ajudando de fato. Claro que não tô falando aqui pra você fazer as coisas com desleixo, ceder ao descuido, mas justamente São José Maria fala isso, né? Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que você tem que fazer. E enquanto você está fazendo aquilo, você está concentrada naquilo, fazendo da melhor forma possível. Faz o que deves e está no que fazes. E é assim que a gente trabalha bem, porque se todo mundo trabalhasse assim, não teria essa questão de sobrecarga para ninguém, porque tá todo mundo fazendo tão bem o seu trabalho que as coisas caminhariam bem. Eu não tenho que reclamar, gente, assim, da minha equipe, assim mesmo, da equipe do hospital, porque ali no setor de farmácia a gente está todo mundo muito bem, é um setor que funciona muito bem, que a gente tem muitos farmacêuticos, tem muitos funcionários, e mesmo assim às vezes sobrecarrega. E a gente vê que então não é algo do RH, sabe? É algo do serviço, que tem muito serviço mesmo, e que então o que resta fazer é manter a calma, né? E não se desesperar. A sexta pergunta é, fala sobre o TCR? Não é uma pergunta, a pessoa mandou falar sobre o TCR. Mas eu não posso falar, porque eu não tenho TCR ainda. TCR é o trabalho de conclusão de residência, é tipo um TCC, né? E eu ainda não comecei o meu, porque o meu eu vou apresentar só no final de 2025. Então, como as R2 ainda estão fazendo delas agora, que já apresentaram delas nesse momento, e são os mesmos orientadores, né? Porque são os docentes do setor, da divisão que vão orientar, não dá para eles fazer, porque eles também são farmacêuticos do setor, eles são plantonistas, eles são docentes, são orientadores, então eles orientam de cada vez. Então agora tá no momento das R2, terminaram o TCR delas, enfim. Mas o que eu sei, né, eu posso estar errada, tá, gente? Isso é o que eu sei com base no que eu tenho observado das R2, é que o TCR, diferente do TCC, ele é um trabalho muito mais aplicado. Então, o TCC, se você quiser estudar sobre uma condição climática lá da Antártida, que você nunca vai viajar para lá, que você vai fazer só uma revisão de literatura, só entre aspas, tá? Porque eu sei que é um trabalho de grande valor, você pode fazer. Já o TCR, eu vejo que tem que ser algo mais aplicado para a realidade da instituição. Você tem que fazer um trabalho sobre alguma dificuldade que você identificou na instituição. E assim você pode dar, então, uma solução, um procedimento operacional padrão, que é um POP, alguma coisa para a instituição, uma aplicação mais prática. Então, não é algo tão aleatório. Isso é que eu vejo a diferença do TCR. Além disso, também, o que eu vejo do TCR é que ele é um trabalho que é muito mais estruturado do que um TCC, mas não tão formalizado. Então, claro que você tem que ter a ABNT, enfim, todas essas questões formais, mas o processo do TCR é um processo um pouco mais íntimo, entende? Eu sinto que o TCC, ele é um grande trabalho que ele foi feito para te dar trabalho mesmo. Ele é um trabalho que ele é simples, mas você tem que transformar ele em algo muito complexo. Porque tem que ser um negócio grande, porque você tem que fazer muitas tabelas, muitos gráficos. O TCR, eu sinto que ele é um trabalho que, como ele é o mais aplicável, o que mais importa é o resultado final do que o tamanho do seu trabalho, por exemplo. Mas, ano que vem, quando eu fizer meu TCR, aí eu falo pra vocês como é que é. Enfim. Bom, então eu só queria reiterar que o meu intuito com esse vídeo não é de forma alguma difamar os programas de residência. Difamar, acho que não é a palavra, é desestimular você a fazer residência ou te obrigar a fazer residência de forma nenhuma. Essa é a minha experiência. Como eu falei, eu estou no olho do furacão, talvez no R2 eu olho pro R1 com outros olhos, e quando eu for formada, né, especialista, eu olho para a residência com os outros olhos. Mas assim, algo que eu digo é que mesmo vivendo tudo isso, eu não me arrependo de forma nenhuma de fazer residência, eu faria tudo de novo. Inclusive, eu penso em fazer uma segunda residência, não é uma ideia que eu descarto,
porque a residência, eu acho que ela é uma grande porta de entrada para você que é recém-formado, tá ali super inseguro, e aí você vai fazer uma residência, então você vai trabalhar, você vai receber, você vai adquirir muita experiência, você vai estudar, você vai ter contato ali com outros profissionais, e vai te ajudar também a ter maior contato, igual eu falei, com outras instituições. Então, talvez na residência de hospitalar, você tenha tanto contato com essa parte de estoque, que você queira se especializar em estoque, se queira se especializar em oncologia. A residência, como a gente vê muitas temáticas, a gente vê internação infantil, UTI adulto, oncologia, transplante de medula óssea, enfermaria, pronto-socorro, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, controle de estoque, gestão hospitalar. É tantas dimensões em uma única pós-graduação que pode te ajudar a decidir para qual caminho você quer trilhar, de forma mais específica. E, enfim, se você ficou desanimado com esse vídeo, eu acho interessante que você reflita, porque 60 horas semanais não são fáceis. E se o fato de eu estar falando alguma coisa pra você já te desanima, acho legal você trabalhar em você essa questão de qual vai ser a sua postura diante das dificuldades. Porque fazer residência é muito difícil, 60 horas semanais. Mas trabalhar em drogaria também é muito difícil. Meu noivo trabalha em drogaria e eu sei da realidade, que é também um trabalho muito puxado. Você fazer mestrado também é muito difícil, dependendo do tipo de pesquisa. Enfim, também é um trabalho que depende muito de você ali, é muito difícil também. Ir para a indústria é um caminho difícil também, porque você demora um pouco para subir de cargo, você tem que às vezes se contentar um pouco em trabalhar em cargos menores. Análises clínicas também é uma questão complicada, ou seja, não existe caminho fácil, gente. O que você tem que fazer é você escolher o seu difícil e ver o que faz sentido para o lugar onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero trabalhar em hospital. E na cidade em que eu moro, você fazer residência é um grande diferencial para trabalhar no hospital. Às vezes é pré-requisito. Então, eu não faço residência porque é divertido, porque é legal. Eu faço residência porque eu preciso fazer, entende? Porque faz parte desse caminho que eu estou trilhando, né? Desse meu futuro profissional. Então, vê o que faz sentido para você, porque talvez para você realmente não faça sentido fazer uma residência. Mas uma pós dessas de aula mesmo, já seja algo que super atende à sua necessidade. Então, é uma questão para se pensar mesmo a longo prazo. E como eu falei, a residência te dá também um pouco de tempo, porque você tá ali ainda adquirindo experiência, estudando, conhecendo outras áreas e recebendo. E que fique claro, né? Enfim, eu gosto muito de fazer residência no hospital universitário. Tem suas dificuldades, mas eu converso com residentes multiprofissionais, uniprofissionais, residentes que são de hospitais particulares, que são de outros hospitais públicos, residência médica, residência físio. E esses problemas de comunicação de profissionais, falta de gente, de sobrecarga, eu acho que é um problema geral. Sim, acho difícil. Um lugar que você não vai encontrar isso, tá bom? Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido algumas coisas pra você, que tenha dado mais profundidade sobre o assunto, mais realidade, e que vocês, enfim, se sintam confortáveis aí pra continuar essa conversa. Comentem aí o que vocês acharam, se você já fez residência, como foi a sua experiência, se você quer fazer, quais suas expectativas. Deixe suas perguntas aí também, que eu vou respondendo pra vocês nos comentários. E a gente vai se conversando, se ajudando. Enfim, no meu Instagram, @giocapelli, eu posto também a minha rotina como residente, como também um ser humano normal. Então, eu posto também minhas leituras, meus treinos, meus hobbies, enfim. Porque eu não sou a Giovana residente. Eu sou a Giovana e ser residente é uma das minhas facetas, é uma das minhas circunstâncias. Então, se você assistiu até aqui, deu 40 minutos de vídeo, parabéns. Deixe seu like e até o próximo vídeo do canal. Tchau!